O seu primeiro contato com o IDE do Delphi 12 será através da página de boas-vindas. Antes da gente prosseguir, vamos só conceituar o que vem a ser IDE. IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. Nele, você terá todas as ferramentas necessárias para que você construa software com mais velocidade. Voltamos então a falar da página de boas-vindas. A página de boas-vindas do Delphi traz alguns plugins que te dão agilidade, por exemplo, para acessar e criar novas aplicações, abrir projetos recentes que você tenha trabalhado. Ainda um plugin capaz de te levar para o canal de vídeos da Embarcadero no YouTube, com um grande material que pode auxiliar você no seu aprendizado. Você tem ainda a possibilidade de editar o layout da página de boas-vindas. Vou, por exemplo, selecionar esse plugin de aprendizagem e vou expandi-lo, fazendo com que ele ocupe todo o lado direito da tela. Quando eu clicar no botão salvar, repare que ele passa a obedecer o layout que eu estou criando. Há ainda outros plugins disponíveis que você pode adicionar e remover, provendo assim uma configuração que você desejar para a sua página de boas-vindas. Um outro ponto super importante em relação à página de boas-vindas é que você tem a possibilidade de criar seus próprios plugins e adicioná-los aqui. Vou me aproveitar aqui desse atalho para a criação de novos itens e vou solicitar a criação de uma nova aplicação VCL. A partir desse momento, essa é a visualização padrão que você passa a ter no IDE. Nesta área central, você passa a ter uma alternância entre design e código. Essa alternância você pode obter clicando na parte inferior aqui e selecionando entre Code e Design, pressionando no seu teclado a tecla F12, que vai te fazer alternar também entre código e design, ou vindo na barra de menus e selecionando a opção View, Toggle, Form Unit. Repare que ele tem aqui a tecla de atalho F12. Você tem aqui à direita o Project Manager, que te permite gerenciar o projeto em que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui, estou com apenas uma Unity nele, mas eu tenho a possibilidade, por exemplo, de adicionar novos arquivos. Então, botão direito em cima do projeto, add new, por exemplo, o add new Unity. Ele vai me trazer uma nova unidade de código. Poderia adicionar também um novo formulário. Ele vai adicionar para a gente esse novo formulário aqui no nosso gerenciador de projetos. Repare que eu tenho um projeto e aqui os arquivos que eu estou trabalhando nesse projeto. Logo aqui ao lado eu tenho também o Data Explorer, que me permite fazer acesso a dados diretamente por dentro da própria ferramenta, seja através do DB Express, que é um engine aí de acesso a dados que acompanha o Delphi há bastante tempo, como também do FireDAC, que é o mecanismo mais avançado que o Delphi possui hoje para acesso a dados. Então, a título de exemplo, vou aqui abrir uma base de dados Interbase e acessá-la diretamente por dentro da ferramenta. Estou acessando aqui a base de dados Employee, vou selecionar aqui uma tabela, vou pegar a tabela Customer, botão direito, View, e repare que eu tenho acesso aos dados diretamente aqui por dentro da ferramenta, me possibilitando inclusive a execução de comandos SQL. E aí qualquer alteração que eu venha a fazer aqui, ela é refletida imediatamente no banco de dados. Então é uma visualização que você tem em tempo real desses dados lá na tabela e sem a necessidade de uma ferramenta externa. Então você, através do próprio IDE, você consegue fazer esse acesso aí com esse mecanismo do Data Explorer. Mais abaixo aqui nós temos a paleta de ferramentas, a Tool Palette, e aí é bom a gente acessar a Tool Palette
no modo de design para que a gente consiga visualizar as possibilidades que nós temos aqui com os componentes já pré-existentes que podem ser utilizados na construção da nossa aplicação. Por exemplo, vou selecionar um edit e adicionar no meu formulário, adicionar um memo, um botão, um checkbox. Repare que à medida que eu vou adicionando esses elementos na minha janela, e aí a gente está falando aqui do formulário número 3, à medida que eu fui adicionando, eles foram aparecendo aqui no Structure. O Structure é uma ferramenta que nos permite acompanhar a estrutura organizacional desses elementos na tela de forma visual. Então, por exemplo, vou adicionar aqui um panel. E repare que todos os elementos estão hierarquicamente no mesmo nível, né? Então eu tenho um formulário e todos estão hierarquicamente no mesmo nível dentro desse formulário. Vou pegar, por exemplo, o Edit e colocar dentro do Panel. Só arrastando, repare que ele ficaria atrás do Panel e não dentro. Então eu tenho a possibilidade de utilizar o Structure, e aí eu seleciono o objeto aqui dentro do Structure e arrasto para dentro do Panel. Com isso, eu passo a ter o Panel que contém o edit dentro. E aí você repare aqui um desvio estrutural dizendo que o edit está dentro do panel. Eu posso inclusive recolher aqui o panel, ó, que o edit está lá dentro. E essa visualização no Structure, ela te ajuda muito nesse processo aqui de definir a hierarquia desses componentes na tela. Falando desses elementos que a gente adicionou na tela, cada vez que a gente retira um deles da paleta e solta dentro de um formulário, ele é instanciado. Isso significa que quando a aplicação rodar, ele passa a existir na memória. Agora, ele passa a ser um objeto. Ele tem suas características e comportamentos próprios. Cada tipo de objeto tem características e comportamentos diferentes. E toda vez que a gente tem um objeto, a gente pode manipular esse objeto ainda em tempo de design através do inspetor de objetos, ou o Object Inspector. Então, cada um desses objetos, o memo, o panel, o button, cada um deles tem suas próprias características. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, o checkbox, ele tem determinadas características aqui disponíveis na folha de propriedades para que eu possa alterar. Posso selecionar ele tanto aqui na tela, quanto aqui também no Structure, quanto também aqui no Instance List. E aí, passo a trabalhar com essas possibilidades. Vou, por exemplo, alterar o nome do nosso formulário. Form 3, eu vou chamá-lo de Form Componentes. Eu posso navegar nessas propriedades rolando o mouse para baixo ou para cima, como também posso buscar um filtro aqui e alterar a sua característica. Vou alterar, por exemplo, a largura desse formulário. Repare, ele está como 640 de largura, vou botar como 300. Note que ele alterou a sua largura. Também posso fazer isso, obviamente, principalmente aqui em casos de formulário, trabalhando com design, simplesmente arrastando e fazendo uso dessa característica visual que o Form Design nos permite. No caso do button, por exemplo, eu tenho a propriedade Caption, que é o que aparece escrito na tela para o usuário. Clique aqui. Então, repare que eu tenho a propriedade Caption sendo exibida aqui para o usuário. No checkbox, mesma coisa, eu tenho a propriedade chamada Caption. No caso do Edit, eu não tenho uma propriedade chamada Caption, eu tenho uma propriedade chamada Text. Então eu posso aqui alterar.
a propriedade text, que vai ser a propriedade que vai ser exibida para o usuário na tela lá quando ele estiver utilizando o edit. Além das características, os objetos também têm comportamentos, que a gente denomina aqui dentro do Object Inspector como eventos. Então, por exemplo, o botão ele tem aqui um evento chamado onClick. Se eu der um duplo clique aqui dentro do manipulador desse evento, ele vai abrir um código para que eu possa escrever aqui a minha programação desejada para quando o usuário clicar no botão. A gente ainda não vai escrever código nenhum nessa aula. A ideia é só demonstrar como essas coisas vão funcionar. Outro ponto interessante de mencionar é que, conforme as suas características, cada objeto pode apresentar diferença entre seus eventos. Então, eu tenho objetos do tipo botão, eles obedecem a uma determinada classe de botões que tem os seus eventos definidos, eventos e também características. Já, por exemplo, o objeto edit vai pertencer à classe de edits e ela tem outras características e outros comportamentos. Então, vai variar a folha de propriedades e a folha de eventos varia de acordo com o tipo do objeto que você estiver trabalhando. Vamos falar um pouco agora sobre essa parte superior aqui do nosso IDE. Essa caixa de pesquisa aqui é chamada de IDE Insight. Através dela você consegue procurar qualquer recurso dentro do IDE. Por exemplo, digitar save vai me trazer todas as ocorrências da palavra save dentro do IDE. Para acessar o IDE Insight, basta eu clicar dentro da caixa ou pressionar F6 a qualquer momento, que o cursor será diretamente levado para dentro da caixa do IDE Insight, para que você possa digitar a sua pesquisa. Aqui à esquerda do IDE Insight, nós temos o seletor de layouts de desktop, ou seja, você tem a possibilidade de selecionar o layout da área de trabalho dentro do seu IDE. Então eu tenho aqui debug, tenho aqui o default e tenho também o startup layout. Vale mencionar que você pode criar os seus próprios também. E aqui à direita a gente tem o Theme Selector, que nos permite selecionar o tema do nosso IDE. Por exemplo, vou selecionar aqui agora um tema escuro. Note que o IDE foi modificado aqui para a utilização do tema escuro. Voltar aqui para tema claro. Aqui nesse botão do Theme Selector, você tem também outras opções, inclusive para salvar modelos de desktop que você venha construir. Você pode, conforme eu mencionei, criar seu próprio modelo de desktop. Este botão de interrogação abre diretamente o help da ferramenta. Então é um atalho aí para que você acione o help, os arquivos de ajuda, contendo aí toda a documentação do Delphi. Vamos voltar aqui no grupo onde fica o gerenciador de projetos, para que a gente possa mencionar sobre o Model View, que é uma ferramenta que vai te permitir gerar diagramação UML do seu projeto. Vamos falar também rapidamente aqui sobre o Multi-Device Preview, que é uma ferramenta utilizada quando você estiver construindo aplicações multidispositivos, vai te permitir verificar o comportamento visual da sua aplicação em diversos tipos de dispositivos já pré-definidos, além de você também poder criar os seus tipos de dispositivos e inserir aqui. Por exemplo, eu poderia ter uma aplicação com um comportamento diferenciado visualmente no Android tablet de 10 polegadas ou no iPhone, enfim, a aplicação passa a ter layouts, visuais diferentes. E aí você pode visualizar esses comportamentos visuais distintos através do Multi-Device Preview. Voltar aqui para o Project Manager. Vamos abordar aqui bem rapidamente a barra de menus, que contém comandos. Você vai aplicar aí no próprio IDE.
Então você tem aqui uma série de comandos agrupados em menus. Por exemplo, o menu Run contém as opções para que você execute essa aplicação que você está construindo, possa aí também fazer a depuração da mesma. Logo abaixo nós temos a barra de ferramentas, que tem botões que te darão acesso rápido a alguns comandos. Por exemplo, aqui eu tenho um botão que vai me dar acesso rápido à caixa New Items. Eu posso também adicionar na barra de ferramentas novas opções. Batendo o botão direito, eu posso selecionar e marcar para que apareça ou que elas sumam. Bem, então a gente finaliza aqui esse nosso primeiro contato com o IDE, no qual a gente pôde conhecer um pouco dos grandes grupos aqui contidos no IDE do RADStudio 12, do Delphi 12. Como vimos aí superficialmente o Structure, o Object Inspector, o gerenciador de projetos, a paleta de componentes. Vimos também o editor visual, chamado de Form Design, e também o editor de código, que a gente vai usar para construir os códigos da nossa aplicação. Por este vídeo é só, nos vemos num próximo vídeo.